Fala pessoal, beleza? Hoje eu queria falar um pouco sobre rotina, né, e falar sobre o que aconteceu comigo, né, coisas que o jiu-jitsu aí me ensinaram e que eu trago para minha vida hoje, de quando eu gostava bastante de competir. Eu sempre reparava que eu chegava nas competições e muitas vezes eu não conseguia render aquilo que eu queria. Sempre faltava um pouquinho, às vezes batia na trave segundo lugar, terceiro. E às vezes não chegava, porque eu vi depois assim que faltava alguma coisa e eu parei para pensar e fui entendendo e fui moldando as coisas que eu queria fazer. E aí eu comecei a entender que o que estava faltando eu criar na minha, nos meus treinos era uma rotina. Porque eu deixava as coisas irem acontecendo. Tinha dia que eu conseguia fazer um treino de preparação física, tinha dia que eu começava um treino de preparação física e não conseguia terminar, porque eu tinha que resolver outras coisas, tinha dia que me dava preguiça, eu não ia fazer nada de preparação física, só treinava jiu-jitsu, enfim, era uma bagunça e eu deixava com que eu não tinha um controle da minha vida, né, do meu treino. Eu deixava como assim, se o mundo fosse controlando, né, essas coisas, e aí os resultados não vinham. E teve um dia que eu falei assim, não, pô, tem que dar um basta nisso, eu tô aí, né, usando um ditado popular aí, nadando, nadando e morrendo na praia, e eu vou ver o que está acontecendo. E eu cheguei à conclusão que eu precisava me organizar mais, né? E eu estou falando isso porque eu tenho certeza absoluta que isso acontece na vida das pessoas e no dia a dia. As pessoas elas deixam as coisas acontecer, né? Sei lá, deixa que o mundo, né, se encarregue de trazer os resultados para a vida dessas pessoas. Elas simplesmente acordam e vão sem planejamento nenhum, fazendo as coisas acontecer. De acordo com que as coisas vão acontecendo no dia, elas vão resolvendo. Então fica aquele negócio todo atropelado, né? E chega no final do dia, parece que ela trabalhou, andou o dia inteiro com um saco de 60 quilos nas costas aí, chegou em casa cansado e não resolveu nada, né? Acabou que só apagou incêndio, só resolveu o problema e não conseguiu, né, fazer com que as coisas melhorassem ou acontecessem de forma diferente. Então, eu sei que muita gente fala que rotina, minha vida tá uma droga, minha vida tá um saco, porque é rotina, todo dia, mesma coisa, não acontece nada de diferente. Então eu vou te falar que graças a Deus, ainda bem que isso está acontecendo. Porque a partir do momento que você acha que tua vida virou uma rotina, é porque você conseguiu planejar direito o seu dia, né? Então, é porque você começou a fazer de uma forma que as coisas aconteçam, né, de uma forma organizada. Então, por isso que virou uma rotina. Não é que muito melhor dessa forma do que as coisas irem acontecendo e você não ter o controle de nada e se atropelando. E aí eu comecei a me organizar da seguinte forma: eu chegava todo final de semana e eu sentava, tirava uma horinha lá, né? E via tudo que eu queria fazer durante a semana, né? Colocava num papel, numa agenda, cada um vai fazer de uma forma aí, e eu priorizava as coisas, né? Então, tudo aquilo que era prioridade, eu tentava colocar primeiro, né? Já tinha que resolver aquilo logo. E toda vez que eu resolvia aquilo, eu colocava um Vzinho em verde. E tudo aquilo que eu não resolvia, eu colocava um X em vermelho. E chegava no dia, no final do dia, eu tinha que ter resolvido pelo menos 80% das coisas. E aí eu comecei a ver que o meu plano, que eu comecei a render mais. E como é que eu fazia esse planejamento? Eu começava a fazer desde a hora do dia que eu, por exemplo, eu tinha que dormir para eu dar 7 horas, porque o sono é muito importante para você poder produzir bem no outro dia. Você tem que ter tido uma noite de sono maravilhosa, 7 horas de sono no mínimo, uma noite bem dormida, para você não ficar arrastando no outro dia. Então, eu falava assim, não, então meu planejamento começava, ó, eu vou dormir às 9 porque eu tenho que acordar às 5
porque a primeira coisa que eu vou fazer é, é tal hora, e assim ia acontecendo no decorrer do dia. E o que era importante? Chegava no final do dia, eu conseguia fazer tudo que eu me programei, todas as minhas prioridades, e assim ainda sobrava tempo para eu acrescentar alguma coisa a mais. Por exemplo, sei lá, queimou um chuveiro. Eu tinha tempo de ir lá numa casa de material de construção, comprar uma peça e trocar a peça do chuveiro. Hoje eu vou ficar um tempo, quero ficar meia hora a mais com meu filho, levar meu filho numa lanchonete para tomar um sorvete. Eu conseguia fazer aquilo, porque as coisas que eu priorizava, que eram importantes para o meu dia de competição, de treino para competição, eram importantes, eu já tinha feito. Então eu comecei a criar uma rotina. Então a rotina, de certa forma, ela é libertadora, né? Porque você vai ter a liberdade de fazer coisas que não são tão importantes. Não que ficar com o filho não seja importante, mas é uma coisa que não é rotineira, né? Então, você precisava resolver as coisas do dia a dia, de trabalho, né? Enfim, das suas, que você tem que resolver para poder ter um tempo de qualidade, um tempo livre com o teu filho, levar o teu filho no jiu-jitsu ou no futebol. Então, por isso que eu falo que criar rotina é libertador, porque quando você cria rotina, é você quem está tomando conta do seu tempo, né? Você não está deixando com que as decisões do seu dia elas venham aí de qualquer forma. E assim, aí eu comecei a reparar que os resultados começavam a vir. Então, eu sei que o pessoal acha aí uma chatice, rotina é um assunto que o pessoal, né, cara, minha rotina é muito pesada. Primeiro que se a tua rotina é pesada é porque você não conseguiu planejar ela de uma forma saudável aí. Então, a mensagem que eu tenho para trazer hoje é que criar rotina é libertador, não é essa chatice que vocês estão imaginando, né? Que é que a rotina é um sinal que você consegue administrar o seu tempo da melhor forma possível, priorizando coisas, né? É, e deixando as coisas menos importantes para depois. Mas isso aqui não consigo para depois, não é tão importante para mim, mas lá só consigo fazer isso de manhã. Ok, então coloca uma coisa importante primeiro e essa aí um pouquinho depois, dentro do horário que tem que ser atendido. E isso no mundo corporativo, às vezes, sei lá, a galera fala, o pessoal deixa muito para depois, né? Eu tenho que conversar com fulano de tal lá que ele não está indo bem. Depois eu vou lá e faço. Não, se isso é prioridade, se está atrapalhando o seu dia como funcionário, se está atrapalhando a sua empresa, é a primeira coisa que tem que fazer. E isso eu tenho feito no meu dia a dia hoje. Às vezes a gente, pô, eu quero dar uma procrastinada aí, não, daqui a pouco eu faço, deixa para segunda. Não, já resolvi, já lembrei agora, já vamos fazer agora que é um que é um problema a menos para resolver, porque pode ser que depois aconteça alguma coisa ou que eu esqueça e a hora que eu vou ver não fiz e aí cria um outro problema e aí as coisas vão se arrastando e aí vão causando outros problemas, então aí vai chegar no final do dia, passei o dia apagando incêndio, ao invés de progredir coisas para que faça com que eu tenha uns resultados melhores. Claro que existem dias né, que você não vai conseguir resolver de repente tudo, né, e quando isso acontece, você joga para outro dia. Claro que lembrando que isso aí tem que ser no máximo 20% das suas tarefas já. Então, o que é importante, galera, chegou no final de semana, programe a sua semana inteira, né, para que você possa ter uma visão ampla do que você tem que fazer e alcançar os seus resultados desejados aí
sem ficar frustrado ou sem, né, sem nenhum arrependimento. Então, mas isso tudo eu só aprendi, né, depois que eu comecei a praticar no jiu-jitsu, né? Então, comecei a organizar minhas planilhas de treino e nos intervalos que eu tinha, eu resolvia outros assuntos, eu priorizava o descanso, hora de comer. E uma coisa que é importante, que eu já estava até esquecendo de falar, é que para se criar uma rotina de qualidade, você tem que tentar fazer as coisas sempre no mesmo horário. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou dormir todo dia às 9 horas da manhã. Vou acordar todos os dias às 5 horas da manhã. Vou treinar todos os dias às 6h15. Jiu-jitsu todo dia às 6h15 da manhã. Depois eu vou tomar um café com mais qualidade. Vou almoçar com a minha família todo dia, meio-dia. Então, por quê? Porque dessa forma você está mostrando pro seu cérebro aí, né, uma certa organização e vai chegar um momento que você não vai precisar nem ter agenda. Isso já vai ter automatizado e a sua rotina já vai ficar ainda mais fácil de administrar. Então, sempre que for criar rotina, galera, por isso que se chama rotina, porque você vai tentar fazer com que as coisas aconteçam todo dia no mesmo horário, né? Vou dormir todo dia, esse horário, acordar todo dia no mesmo horário, tomar café todo dia no mesmo horário, vou levar meu filho todos os dias na escola, vou treinar todo dia no mesmo horário, porque dessa forma o seu cérebro também se organiza mais fácil. Beleza, galera? Então, a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje é que rotina é primordial, né, para alavancar os seus resultados. Seja lá em qual área você quiser, no esporte, na empresa, com a família, enfim, qualquer coisa. Beleza? E espero que tenha ajudado vocês aí. Até a próxima.